Vamos que vamos. O novo lote de conversas divulgadas pelo Intercept Brasil em parceria com a Folha de São Paulo mostram que supostamente procuradores da Operação Lava Jato protegeram Sérgio Moro para evitar que tensões entre o então juiz e o Supremo paralisassem as investigações da Força Tarefa em 2016. O conflito teria sido motivado por repreensão do Supremo a Moro sobre divulgação ilegal de conversa entre o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma Rousseff. As mensagens sugerem que a Força Tarefa protegeu Moro para evitar o aumento do confronto com o Supremo depois da divulgação de documentos encontrados pela Polícia Federal na casa de executivos da Odebrecht. Os papéis colocavam em exposição dezenas de políticos que tinham direito a foro privilegiado e que, por isso, só podiam ser investigados com autorização da Corte. Eu começo com você, Vera Magalhães. Pois é, Silvio, eu acho que é importante a gente salientar essa nova fase aí em que o caso entrou no fim de semana com o ingresso da Folha de São Paulo numa espécie de consórcio junto com o Intercept para escarafunchar esse material e divulgá-lo. Com isso, o site busca um veículo mainstream, já tinha tido uma parceria com rádio, com portal, mas agora um jornal circulação nacional entra no material convalidando ali a sua autenticidade de alguma maneira. Na reportagem, a Folha diz que teve acesso ao conteúdo e que pôde averiguar a integralidade daquele material concernente aos seus repórteres, que tudo que havia no material que era relacionado a repórteres da Folha estava integral, não tinha sido editado, não tinha tido nem pedaços suprimidos e nem outros implantados. Então, é uma espécie de um selo de qualidade da grande imprensa a um veículo que é um veículo associado à esquerda, um veículo com um jornalista bastante ativista como Glenn Greenwald. Então, é uma primeira vez aí que um veículo de circulação nacional, um jornal de circulação nacional, entra validando esse material. Então, isso é algo importante do ponto de vista do avanço das coisas daqui por diante. A Folha vai continuar juntamente com o Intercept nessa divulgação e outros veículos podem entrar, além de rádios, também revistas, eles estão negociando com outros veículos, então isso é algo importante para a gente pontuar aqui. Quanto ao conteúdo em si, disso divulgado no fim de semana, eu acho forçação de barra dizer que a Força Tarefa protegeu o Moro. Nem acho que ela tenha prerrogativa para isso e nem acho que o diálogo ali captado permita constatar isso, porque o que o Moro faz é reclamar com os procuradores pelo fato da Polícia Federal ter aberto o nome de dezenas de pessoas que constavam numa lista da Odebrecht, pessoas que tinham foro privilegiado, que isso ia ser considerado uma afronta ao Supremo Tribunal Federal nos dias subsequentes àqueles em que o Supremo já estava bastante agastado com o próprio Moro pelo fato de ele ter aberto o sigilo das conversas interceptadas do Lula com a Dilma e outras conversas do Lula. Então ele falou, vai parecer uma provocação desnecessária quando não é. E ele próprio falou, estou decretando o sigilo disso. Então, ele pegou o material que a Polícia Federal havia divulgado e colocou sob sigilo porque continha pessoas com foro. Aí, logo em seguida, o Supremo avocou a lista da Odebrecht para si, levou para Brasília e essa negociação da Odebrecht passou a ser feita a partir de Brasília. Essa reclamação do Moro se segue uma conversa do Deltan Dallagnol com o delegado Márcio Anselmo, em que ele reclama, leva a reclamação do Moro. Então, o que aparece pela primeira vez? Uma correia de transmissão de orientações que sai do juiz, passa pelo procurador e chega na Polícia Federal. Isso ainda não tinha aparecido e eu acho isso mais significativo do que essa suposta proteção, que eu nem acho que nem o delegado da PF, nem o procurador tenham tamanho para proteger o Moro, mas uma correia de transmissão que perpassa toda a força-tarefa, não só o Ministério Público recebia orientações, mas também a PF. Isso eu acho digno de nota. Esse caso a gente ainda não sabe se ele está no meio, se ele está no fim, se ele está no início.
porque, como a gente vem dizendo aqui, desde que ele se iniciou, são muitos os desdobramentos possíveis. A gente vai discutir alguns deles hoje. O adiamento da decisão do Supremo sobre a suspeição do Moro e o adiamento da ida do Moro à Câmara. Portanto, é um caso que está tendo já consequências no mundo real. Eu acho que é nesse prisma que a gente tem de analisá-lo. Por mais que os procuradores e o ex-juiz, hoje ministro, neguem e digam que não podem atestar a veracidade desse conteúdo, o fato é que ele já está produzindo efeitos no mundo real e é sobre eles que eu acho que a gente ganha mais, que a gente informa mais se a gente se detiver. Então eu volto a esses pontos quando a gente for discutir esses aspectos específicos. Já volto com você, Vera. Carlos Andreasa, suas primeiras considerações. O que há de novo nesse assunto, nessa matéria, é da ordem do aspecto formal. É a adesão da Folha, um grande jornal, mainstream, à cobertura até então feita pelo Intercept. E o que isso significa, objetivamente? Que Folha corrobora a existência de um material. Porque até então havia dúvida sobre o tamanho da coisa, sobre se o pacote era um pacote mesmo, ou se o Intercept tinha o que ia publicando apenas, um material, digamos assim, já editado. A Folha, ao poder verificar o diálogo de seus repórteres com agentes da Força Tarefa, notadamente Deltan Dallagnol, corrobora que existe um material a ser investigado mesmo. Isso é um fato importante, o que não desqualifica a necessidade, em que batemos aqui diariamente, de se periciar esse material e se validar esse material. A perícia desse conjunto, desse pacote de conversas, é tão do interesse público quanto o conhecimento de seu conteúdo. Isso é algo que a gente tem que ter muito claro. Sobre o... Daqui a pouco. Problema no sinal do Andreasa. Andreasa está comigo ainda? Voltando eu estou com você. Agora. Eu vou falando. Sobre o conteúdo, o que me parece haver aí de importante nesse material é a corroboração de um padrão, né, que é o padrão de influência do Sérgio Moro. Não é que ele dê ordens e que comande diretamente a força-tarefa. Isso não fica evidenciado até aqui no conteúdo. O que se pode depreender, e aí o padrão, é essa cadeia que a Vera fez referência. A palavra do Moro para o Deltan Dallagnol, seja na forma como for, no caso uma reclamação em relação a esse fato novo, gera da parte do Dallagnol uma reação que faz com que a força-tarefa se mobilize em função do Moro. Não dá para dizer que o Moro soubesse de que estava ali, na prática, dando um comando ou uma diretriz. E talvez ele mesmo não tivesse a noção da ascendência, da sua influência sobre a força-tarefa. Mas o fato é que, mais uma vez, o juiz Sérgio Moro fala uma coisa, e insisto, não como comando, e ela tem um impacto. Então, tem um impacto sobre o Ministério Público e, dessa vez, ampliando essa cadeia sobre a Polícia Federal. Quer dizer, a palavra do juiz, aquele que não tem lado, não é um juiz de investigação, não é um juiz acusador, não faz parte de nenhuma das partes, não integra nenhuma das partes, faz uma reclamação ao procurador e isso gera uma série de movimentos que não são movimentos de proteção ao Sérgio Moro, como eu concordo com a Vera, mas são movimentos como se o Moro fosse aquele cuja palavra deve ser seguida integralmente, como se houvesse uma hierarquia funcional entre eles, o que nós sabemos não há. Então, vamos ver como é que se desdobra essa novela. Eu estou escrevendo sobre isso na minha coluna amanhã no Globo. Me incomoda imensamente essa estrutura folhetinesca em que isso se vai desdobrando e também com um caráter reativo, respondendo mesmo aos agentes da Lava Jato à medida em que eles se movimentam. Enfim, isso não é um jogo, né? É um trabalho jornalístico que deveria ter os objetos da Lava Jato, os personagens da Lava Jato, os membros da Força Tarefa, segundo eu entendo, como elementos, objetos mesmo de uma reportagem pessoal, não adversários, né? Não adversários num campo de jogo aos quais você responde a partir dos seus movimentos. Isso não é bom
porque não é bom para o ambiente público do Brasil. Seria bom que todo esse conteúdo, como eu falo sempre, fosse disponibilizado o quanto antes e de uma vez só. Vamos lá, nessa primeira rodada agora o Alexandre Borges. Eu também, desde o primeiro dia que começou essa novela, né, da criação do Estado Intercept de Direito no Brasil e dessas liberações a conta-gotas, enfim, eu sempre disse que a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que esperar o material periciado. Eu repito isso todo dia, desculpem, tem que repetir e vai continuar sendo repetido. De qualquer jeito, concordo que a entrada de veículos mainstream emprestam maior veracidade ao conteúdo, pelo menos, do que é divulgado por esses veículos. De qualquer jeito, tem uma parte interessante, que até foi muito festejada e compartilhada nas redes sociais, quando o ministro Sérgio Moro teria, na época, se referido ao pessoal do MBL como tontos, né? E depois ele manda um áudio para eles, que eles divulgam no dia de hoje, e ele fala o jeito que ele fala, que é muito como a cabeça de advogado funciona, né? Que ele diz o seguinte: olha, não lembro de ter falado isso, mas se eu falei, desculpe, né? Então é interessante, porque isso a gente vê em algumas sentenças, né? E a gente vê muito como é que a cabeça de advogado funciona, e é um tipo de texto muito comum em autos de processo. Olha, eu não fiz, hein? Mas vá lá, se eu tiver feito, então também não foi bem assim, né? De qualquer jeito, quando o Sérgio Moro diz isso, e ele também relembra que ele está fora do Telegram desde 2017, então são mensagens realmente muito antigas, que ele, Deus sabe quem lembra o que escreveu num Telegram ou num WhatsApp há 3, 4, 5 anos, enfim. De qualquer jeito, eu acho que ele até tem essa saída de dizer que ele não lembra de ele, mas ele também, evidentemente, não nega de forma peremptória a veracidade desses diálogos. Ficamos, então, nesse limbo, nessa situação onde não nega, mas também a gente não tem certeza se é verdade, a gente não sabe se é verdade parcialmente ou não é, enfim, nós continuamos mais uma semana em suspense, vou usar a ótima expressão do Andreas, nesse folhetim onde um homem da estatura moral do Sérgio Moro, da importância que ele tem para a história recente do Brasil, é colocado na berlinda do jeito que é. Então, de qualquer jeito, é uma situação realmente muito complicada para o clima político do país. Isso reacende muito da energia da militância da esquerda, dos defensores do Lula, não só nas ruas, mas também em algumas redações, enfim. Quer dizer, você tem vamos dizer, o petismo renascendo e um pouco saindo das tumbas, mas até o momento eu acho que o melhor resumo, até o ponto que a gente está, foi dado por um tweet da deputada Janaína Pascoal, a deputada dos 2 milhões de votos, a deputada mais votada da história do Brasil, onde ela disse num tweet apenas o seguinte: vou fazer igual o Silvio, aspas. Um fato é incontestável: nenhum dos diálogos, por enquanto, sugere falsificação de provas ou acusações. As conversas evidenciam o firme desejo de responsabilizar culpados, nada além disso. Então, um fato é incontestável: nenhum dos diálogos, por enquanto, sugere falsificação de provas ou acusações. Por que ela diz isso? Ela é uma criminalista, professora de direito criminal com doutorado na USP, professora do assunto, que seriam realmente, se houvesse algum tipo de ou falsificação de prova ou falsificação de acusação, claro, você teria um motivo evidente para rever esses processos, mas o que ela diz, e eu concordo, e é por isso que eu estou aqui citando, porque eu acho que ela teve um poder de síntese muito bom. Ela disse: as conversas evidenciam o firme desejo de responsabilizar culpados, nada além disso, até o momento.